Olá, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto no Pasto. O tema de hoje é a juventude. Que a juventude é um privilégio, uma dádiva da natureza, não há dúvida. A juventude é a época das ilusões, do otimismo, das portas que se abrem prometendo levar a caminhos positivos. Mas a juventude também é o tempo dos grandes desafios. Nesta época, muita gente é desafiado, os desafios são grandes, porque você tem que tomar decisões e acertar com elas. Errar nesta fase pode levar a consequências que causam danos que podem ser irreversíveis. Este é um tema do jovem, de quem está na idade adulta, de quem é idoso, porque em outras fases da vida nós temos filhos, nós temos netos, bisnetos e também acompanhamos as vidas deles, colaborando no que é possível, porque queremos que eles sejam muito felizes. Então, este é um tema de todas as idades. E para conversar sobre este tema, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a jovem Pamela Prado. E também nós estamos aqui para ajudar nessa conversa com o jornalista Lucas Lorde. E aí, Lucas, você se sente jovem? Boa tarde, Araújo. Antes de responder sua pergunta, eu queria agradecer a Pamela pela presença, agradecer toda a equipe técnica do Estúdio 48. E assim, Araújo, eu me sinto jovem, porque a turma fala assim que a vida começa aos 50, né? Então tô muito longe dos 50, É, tem que acreditar. tem que acreditar. E assim, é que nem eu fiz o exame com a minha nutricionista, e ela falou que eu tenho um metabolismo de 17 anos. E, cara, eu me motivei muito, assim. Tipo, eu tô que nem na área industrial, tô todo vapor. Então, eu tô muito motivado. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de apresentar a jovem Pamela Prado. Ela acaba de fazer 21 anos. Ela trabalha em estúdio de beleza, onde trabalha como no administrativo e parceria na estética. Ela é esteticista. Lucas, o que você ia perguntar para ela? Então, Pamela, por favor, eu queria começar perguntando quem é você, qual foi sua origem, como foi o primórdio da sua existência, fale para nós. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamela. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Araújo, ao Lucas por esse convite maravilhoso, ao pessoal aqui do estúdio também pela presença, pela ajuda aqui. É muito importante esse dia, esse aqui tá sendo muito bacana mesmo pra mim. É uma honra estar aqui com eles. Espero que, como o Lucas sempre fala em todos os episódios, esse aqui é o quarto, mas que chegamos ao episódio 1000 até. E Sim. com certeza eu vou estar lá honrando e vendo todos esses vídeos de vocês. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, desde sempre. Eu sempre tive uma família que sempre me apoiou muito, que sempre esteve presente comigo, mas eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, no bom sentido, aquela ambição de sempre querer ter as coisas, querer ter as minhas coisas, não precisar ficar dependendo. Então, com 13 anos, eu comecei a procurar formas de fazer isso. Então, sempre procurei formas de vendas, sempre fui muito empreendedora. Quando criança, eu já queria, não, vou vender isso daqui, vou oferecer para as pessoas. Sempre falei muito bem. Então, a venda foi a primeira coisa que chegou aí na minha vida, por falar muito bem. As pessoas falavam, nossa, como que você fala bem, como você é inteligente. Eu falei assim, vou usar isso a meu favor. Vamos conversar, vamos fazer. A venda é é algo muito importante quando você tem uma boa conversa. Você convencer as pessoas. Então, comecei aos 13 vendendo, aos 16 também. Aos 17 para 18, comecei a vender doces também. Ia na rua, vendia, oferecia para as pessoas. Cozinhar sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então eu sempre tentei atrelar as minhas paixões com formas de negócio. E hoje, mais de um ano, 2 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no estúdio de beleza. Eu gostava muito de marketing, edição de vídeo, já fiz e já gravei vídeos para vender também, até vendas online. Então, como eu tinha aprendido muito sobre isso, conversando,
sem oferecer o meu trabalho, acabei oferecendo ele para essa pessoa que me ofereceu essa oportunidade, a dona do estúdio, que é uma pessoa que sempre me ajudou muito, sempre confiou muito em mim, mesmo sendo muito jovem. Então, por ela ver realmente essa vontade, eu sempre tive muita vontade de pesquisar, de aprender, mesmo não tendo a idade, eu queria aprender, eu queria saber fazer, queria sempre melhorar. Então, ela me deu essa oportunidade, comecei a trabalhar com a estética desde criança, sempre gostei. Nossa, eu olhava assim as pessoas dá pra fazer nela, acho que para cortar o cabelo. Nossa, deixa eu fazer essa sobrancelha. Sim. E as pessoas deixavam assim, eu começava a treinar. Comecei a pesquisar muitos vídeos na internet. Muitos vídeos assistindo vídeo, comprando mini cursos, comprando cursos. Ia em loja de cosméticos também, perguntava pras atendentes. Dava um baile nelas, ficava lá um tempão. Falei, moça, mas pra que serve isso aqui? E como que a gente usa? O que dá pra fazer? E aí até hoje eu conquistei a minha sala, comecei com uma pinça de sobrancelhas, quando eu comecei no estúdio, e o conhecimento. E hoje em dia eu tenho a minha sala, somente minha, com maca, uma sala completamente montada. Então é isso que eu falo. Ah, mas eu vou começar se eu tiver muito. Não, comece com o que você tem. Eu tinha uma pinça e hoje em dia eu já tenho a minha sala sozinha. A gente tem ar, tem todo um estúdio preparado para poder trabalhar. Eu lembrei até daquela trend lá que a turma tá postando, eles colocam 2 fotos, a primeira a gente começa, depois a gente termina, é uma coisa assim, né? Exatamente. É bem Melhor isso mesmo. feito do que perfeito. Aham. Comece com o que você tem. Você não vai Importante- começar com o estúdio inteiro, mas você vai alcançar aquilo com o O tempo. importante é começar e depois você vai evoluindo. Exatamente. Se a gente deixar só para quando a gente tiver tudo, a gente nunca vai começar. Sim. Aí o empreendedorismo não nasce nunca e a gente não consegue semear ele. Voltando à origem, você começou a trabalhar aos 13 anos. Qual que foi o seu primeiro trabalho? Com o quê? Foi como vendedora de cosméticos. Já dando aquele susto nos meus pais, já, como assim? Eles nunca deixaram faltar nada, sempre foi. Mas aquele susto, não, mas não precisa, não, mas por que você vai fazer isso? Não, mas já vai começar a trabalhar? Não, vamos só estudar. Eu falava, não, vou estudar também, vou tirar notas boas, vou lá me dedicar, mas vou deixar um espaço também para começar a construir as coisas que eu quero. Você representava uma marca e Isso. você fazia como? Você fazia reuniões com pessoas ou ia de porta em porta? Como é que era o dia a dia nessa venda onde tudo começou? Toda pessoa era uma oportunidade de venda. Então, assim, conheci uma vizinha e falava, nossa, que maravilhosa que você tá. A gente tem que procurar, para vender bem, a gente precisa procurar o que as pessoas precisam. O bom vendedor, ele não vende produtos, ele entrega soluções para as pessoas. Então, para entregar soluções, eu procurava em pessoas que eu conhecia problemas, não problemas estéticos, nada, mas problemas que elas precisavam resolver. Nossa, mas minha pele tá um pouquinho seca. Nossa, mas eu vendo um creme. Você não tem ideia, a fragrância é maravilhosa. A hidratação daquele creme você vai gostar. Experimenta aqui um pouquinho. Nossa, realmente vendia. Então eu sempre vendia para as pessoas que eu conhecia. Às vezes quando ia na casa de amigas da minha mãe, levava, as pessoas já sabiam que eu vendia, então levava para elas gostavam e ia vendendo. Qualquer pessoa era uma oportunidade de vender. Começou lá sua clientela. Exatamente. Depois os clientes vão virando clientes fiéis. Porque justamente você entrega produtos que resolvem problemas, não só vender. Se você só vende, você não ganha clientes. Você vai ganhar uma venda, depois a pessoa nunca mais vai comprar de você. Quando você entrega soluções, ela sempre vai precisar e vira uma recorrência de venda. E aí já começava naturalmente o marketing, né? Pessoas que iam te conhecendo, falavam de você, recomendavam e estava aí o ponto de partida do marketing que te favorecia, não é isso? Exatamente. O primeiro tipo de marketing era aquele boca a boca. Com o tempo, você vai aprendendo que você pode criar um Instagram, você pode postar as fotos, você manda ali no WhatsApp para as pessoas, começa a fazer vídeos daqueles produtos que você vende. Dessa forma, você vai crescendo, mas é que nem eu falei, vai começando de pouquinho. Então, começa no boca a boca, depois vai postando fotos, vai divulgando aquele produto. Porque o mais difícil assim é reter os clientes, né? Assim, você pode Exatamente. conquistar ele uma vez, mas para fazer ele voltar a comprar com você de novo já é mais difícil. Então, o importante é você manter seus clientes voltando com você. Exatamente. Sempre novidades, né? Porque o cliente nunca, tipo, ele não vai querer só aquele produto sempre. Tem sempre que trazer novidades, apresentar novidades. É você que vai até o cliente. O cliente te procura a primeira vez, mas para ele continuar com você, você precisa continuar trazendo soluções para a vida dele. Uhum. Então, você continua mostrando, conversando de vez em quando. Você tem que ser lembrado. Para vender, você precisa ser lembrado. Para você estar no Instagram, você precisa ser lembrado, a pessoa precisa lembrar de você. Então você posta, você conversa com ela, responde até coisas pessoais da vida dela, é uma estratégia bacana. Tipo, se ela posta uma foto, responda a foto bacana ali.
não ofereça só oferecer, não vá atrás do cliente só para isso todas as vezes, porque fica uma coisa cansativa. Então, crie um laço bacana com o seu cliente para você ter essa recorrência. Após essa venda de cosméticos, qual foi a próxima fase? Você lembra? A próxima fase aí foi, já cuidei de crianças também, mas foi uma fase curta. Depois veio a venda de doces. Então, assistindo muitos vídeos na internet, eu vi que era uma oportunidade que a gente tinha. Só que da mesma forma, sempre inovando. Então, todas as vezes que eu criava produtos, que eu fazia os doces, eu sempre ia procurando novidades, novidades do mercado. Uma coisa muito bacana de se fazer para vender é aquela coisa assim: o que seu concorrente está fazendo? Não é você copiar o seu concorrente, é você se inspirar nele. Então, se o meu concorrente está vendendo aquele doce de morango, está saindo 100 unidades por dia, eu vou começar a fazer, vamos ver se o meu público gosta disso. Então, eu ia me inspirando nas pessoas que ao meu redor, que trabalhavam com isso também, e estudando o tempo inteiro. E aí eu comecei a fazer os doces para vender. Não tem erro, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer. E você vendia onde, os doces? Vendia na minha casa para familiares, conhecidos, vendia na rua, vendia em avenidas. Já fui no centro correr para vender. Todo lugar era uma oportunidade, comecei a fazer encomendas depois disso. Como as pessoas começaram a gostar, aí ao invés de vender uma caixinha, eu comecei a vender cento de doce para vender. Fazia o bolo, fazia as tortas para vender também em vários potinhos, encomenda, fazia cento de brownie para vender também. Acabou que virou aquele boca a boca. Começa, a pessoa gosta, vai divulgando os centos, vai vendendo, vai escalando. Era uma idade em que você tinha também possibilidades de, como jovem nessa idade, procurar um emprego numa loja, né? Tem opções também no comércio para a juventude e em outras áreas. Essas alternativas, você chegou a pensar nelas e como é que foi pensar e decidir continuar empreendendo? Eu acho que uma das coisas que mais ajudam um empreendedor é ter alguma base. Então, por mais que os meus pais não gostassem tanto dessa vida, eu assustava muito eles, eu sabia que eles estavam ali naquele momento, que eu precisava fazer dinheiro, eu nunca gostei de ficar pedindo, eu preciso... Não, eu me virava. Mas eu tinha um teto ali, então eu estava segura. Já pesquisei, sim, oportunidades em lojas, mas eu nunca fui uma pessoa que gostava essa rotina. Todo dia a mesma rotina cansativa. Principalmente quando é uma coisa que você não é feliz fazendo. Por mais que eu gostasse da loja, eu sabia que a única pessoa que sempre sairia muito bem disso era o dono da loja. Eu sempre ganharia o mesmo salário anualmente com baixos aumentos, mas eu nunca sairia daquilo. É sempre a mesma coisa. Não tinha uma oportunidade de crescimento. Por mais que às vezes no começo fazendo para você ganhe um salário menor, com essa escalabilidade que a gente consegue fazer, eu sei que em algum momento o meu crescimento depende de mim, de mais ninguém. E era isso que me assustava em empregos físicos, empregos fixos, CLT. O meu crescimento não dependia só de mim. Dependia se fulano gostava de mim, se ciclano gostava, não só do meu trabalho em si. O jogo, né, no mercado de trabalho hoje em dia, não é se só o seu trabalho é bom. Os rostos ali têm que gostar de você. Tem muita panelinha, né? Exato, tem que puxar o saco de uma pessoa, puxar o saco de outra. Então, quando você tá ali pra fazer o seu trabalho, você não quer ficar ali, não quer crescer porque você puxa o saco de um, não, você quer crescer pelo seu conhecimento. E eu sabia que não é assim no mercado de trabalho hoje em dia, não é assim. Tá mais difícil hoje? Tá, mas depende do serviço que você for procurar. Mas você vê muitos médicos, enfermeiros, engenheiros não conseguindo atuar nas áreas dele. É um mercado competitivo. Então, hoje em dia, só ter uma faculdade não é o suficiente. Você precisa da faculdade, de uma pós-graduação, uma pós, da pós, para que você consiga realmente atuar naquela área que você quer trabalhar. Então, essa competitividade dificulta o processo. É o que eu sempre falo. É o seu sonho trabalhar como médico? É o seu sonho ser engenheiro? Faça a sua faculdade. Faça a faculdade, estude, porque é o seu sonho. Mas não escolha um trabalho que você vai fazer pro resto da sua vida que vai te deixar infeliz, somente por dinheiro. O dinheiro tem que ter no negócio que você vai fazer. Impossível não ter, porque a gente vive disso. Mas faça algo que te deixa feliz. Senão você vai viver infeliz pro resto da sua vida. E a gente tem essa, óbvio, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a ideia é que a gente viva 60, 80 anos. Viver 80 anos extremamente infeliz não é o que a gente quer para nossa vida. E o que é a felicidade nesse aspecto, nesse conjunto, com a combinação de elementos que envolvem dinheiro, geração de renda e atividade de trabalho laboral? Qual que é
como é que é essa felicidade para atender essa combinação de necessidades? Óbvio, uma coisa importante é, não pense que você vai estar na estética, você vai estar vendendo na rua, você vai fazer, vai ser muito fácil. Nossa, eu vou acordar meio-dia, vou trabalhar ali e vou ganhar 10 mil reais por mês. Não é assim. Da mesma forma que CLT, você vai ficar 10 horas por dia trabalhando. Mas se você vai dedicar 10 horas por dia para outra pessoa enriquecer e 10 horas por dia para você enriquecer, eu preferi escolher essa segunda opção. Então, a felicidade para mim era estar trabalhando, mas mesmo cansada, eu estar fazendo para que eu conseguisse crescer e chegar aos meus objetivos. Não que da outra forma você não vá conseguir, mas você tá preso em uma realidade muito fixa. Então, Você fica engessado, né? exato, você tá, tipo, naquela realidade tão fixa que às vezes você fica assustado. Então, tipo assim, eu vou comprar uma casa, você já sabe que, independente do que você faça, você tem um número máximo de horas extras pra fazer. Você tem um número máximo de horas que você pode ficar no trabalho, um número máximo de horas ali. Então, assim, nossa, eu vou demorar 15 anos pra juntar a minha entrada, eu vou demorar 15 anos pra fazer aquilo. Não. Se você tá trabalhando pra você, você vai ficar até de madrugada trabalhando, você vai dar um jeito. Então, a felicidade pra mim era isso, saber que só dependia de mim. Estudiosos do empreendedorismo, eles estabelecem duas camadas de tipos de empreendedor, e empreendedora. Existe o empreendedorismo de oportunidade, aquela pessoa que tem o capital e tem a ideia de negócio e investe porque tem o capital com chance maior de atingir os seus objetivos. Existe o empreendedor de necessidade, aquele que não tem o capital e a ideia dele geralmente exige um capital, aí ele vai no sistema financeiro, no banco e empresta um dinheiro. Aí ele começa com risco maior, mais difícil, porque ele tem a obrigação de atingir os objetivos e para pagar, inclusive, o empréstimo que ele fez. E se der errado, ele fica sem o negócio e com uma dívida para pagar. Primeiro eu pergunto, antes de perguntar como você vê essas duas partes, em que camada dessas categorias você se inclui ou não se inclui em nenhuma delas? Só para fazer um comentário também, eu acho que essa parte do empreendedorismo é uma parte, assim, é o problema, assim, porque se a pessoa tem recurso, se a pessoa tem como fazer, beleza. Mas se a pessoa não tem recurso e faz por sobrevivência, já é um grande problema, porque geralmente ela acaba fazendo o empreendimento para sobreviver e acaba não dando certo, fica com a dívida. E até as pessoas que têm recurso, quando elas fazem o empreendimento, não é garantia que vai fazer sucesso. Tem muitas pessoas assim que perdem milhões, Posso dar um exemplo do Trump, por exemplo, que ele assim, ele fez o hotel lá, ele já tinha todo o recurso do mundo e faliu o hotel. E muito recurso, né? É muito recurso, faliu o hotel. Nem de longe tudo. comparado ao recurso que a gente Então, essa inicia. dificuldade, assim, se a pessoa que tem o recurso já tem a dificuldade, já não é garantia, agora imagine a pessoa que não tem o recurso, tem que fazer para sobreviver. E acaba não conseguindo, que é a maioria dos casos, e acaba ficando com a dívida. E então esse é um problema, porque assim, daí tem essa pessoa que faz por sobrevivência, ela vê a pessoa que fez porque tem recurso e acaba não precisando tanto, ela vê alguns casos de sucesso, alguns casos isolados, e acaba se inspirando naquele caso e vai empreender achando que vai dar Fácil. certo, que é fácil, e vai assim meio que num caminho assim cegamente. E acaba não calculando os riscos. E assim acaba entrando num caminho que ela não consegue ter volta também. Tem gente, inclusive, que entra na propaganda positiva sem considerar que ela é outra pessoa e ela pode não ter o perfil empreendedor que a outra que conseguiu tem. São muitas vertentes variáveis, né? Exato, que são nem, muitas eu dar variáveis. Um exemplo comigo também, que eu trabalhei numa empresa que ela vendia óculos online. E daí o dono, ele sempre teve assim, um aporte financeiro muito grande. Tanto é que ele tinha outras empresas que vendiam óculos. Então ele já teve todo o recurso para montar essa empresa online de óculos. Daí eu trabalhei lá, tipo, aprendi bastante coisa e também tive esse lance assim que a turma pensa da CLT, pô, eu tô aqui, tô me esforçando, mas eu não tenho para onde ir aqui. Eu trabalhei lá 2 anos e meio. E eu senti assim que por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, eu não conseguiria chegar a algum lugar que eu queria. Então é difícil. Como você avalia tudo isso? Bom, eu comecei respondendo essa primeira pergunta, eu tinha 13 anos quando eu comecei o início. Com 13 anos, eu ainda tinha o tempo de
de escolher o que eu ia fazer. Então, eu comecei pelo amor, mas sem os recursos. Óbvio, tive, sim, algumas ajudas dos meus pais. Isso eu nunca posso negar. Eu tenho muito a agradecer mesmo pra eles, por tudo que eles me ajudaram, do apoio, mesmo não concordando, sempre tentando apoiar de alguma forma. Então, quando eu comecei na venda de cosméticos, meu pai falou assim pra mim: tinha que comprar um kit pra iniciar. Eu vou te dar o valor desse kit, você vai fazer dinheiro com ele e você vai me devolver. Primeiro mês eu comprei, fiz o valor e devolvi pra ele. Então eu não posso falar, nossa, eu comecei sozinha, me virei sozinha. Não. Eu sempre tive uma ajuda, mesmo que financeiramente eles me ajudaram no que eles puderam, pra eu pegar aquele valor e reinvestir. Mas eu comecei pelo amor, pelo que eu queria fazer. Então a ideia era do empreendedorismo por necessidade e pelo amor junto a ele também. Mas falar assim, nossa, tinha 20, 30 mil de recursos. Não tinha. Tinha ali um recurso do que eles conseguiriam me ajudar. E aí eu poderia não ter feito nada com isso. Pegar o que eles me ajudaram, jogar fora. Ah, não vou me esforçar. Vendo um ou dois ali que eu não preciso. Ou fazer a segunda opção, que foi o que eu fiz. Tentar, tipo, tirar o melhor, tirar o maior fruto que eu pudesse daquilo que eles me ensinaram. Mas hoje, essa questão de conseguir ou não do empreendedor que tenha a entrada para dar no investimento dele ou não ter, além disso, não só financeiramente, tem outros tópicos importantes também. Ele tem amor por aquele negócio, por aquilo que ele vai investir? Porque às vezes é que nem a gente conversou. Ele vê outro fazendo, é muito fácil, eu vou investir naquilo. Mas você gosta mesmo disso que você está fazendo? Será que você vai se dedicar 100% nisso para fazer dar certo? Eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou fazer isso aqui dar certo de alguma forma. Eu vou tirar do meu dia a dia um pouco, vou tirar regalias e vou tentar investir mais naquilo. Ele tem um conhecimento também, porque se você não tem conhecimento, é muito aquela coisa assim, você não sabe fazer? Chama alguém que sabe. Não tem como abrir um negócio hoje em dia se você não sabe fazer uma contabilidade. Você vai se perder. Então, assim, saber investir nos lugares certos. Então, eu preciso investir em alguém que tenha conhecimento contábil para me ajudar, para saber onde eu compro, onde eu coloco, onde é melhor. E, principal também, aquele negócio, aquele nicho de negócio rende dinheiro? Você tem conhecimento, você tem amor pelo negócio e rende dinheiro, a chance é dar muito certo. Mas aí tem muitas variáveis. Aonde você vai colocar aquele negócio? A gente conversou até nos bastidores sobre isso, sobre um empreendimento que num lugar em si não deu certo, mas era o local para aquele empreendimento? O público que estava ali era o público para aquele tipo de empreendimento naquele local? Então tem que ter um estudo muito grande. Muitas vezes a gente quer começar um negócio sozinho, só com o nosso conhecimento. Mas não tem como saber todas as áreas. São muitas áreas ali que precisam estar preenchidas. Então, antes de Sim. qualquer investimento, você precisa entender que o conhecimento é importante, não só o seu, mas de pessoas que entendem sobre negócios e que vão te dar uma ajuda. Ou seja, o estudo para a elaboração do plano de negócio já é um grande trabalho Exatamente. e necessário, né? Exatamente. Você não vai fazer uma faculdade, mas tem que fazer um curso. Você precisa daquele curso, precisa fazer um curso, então você quer fazer tudo sozinho? Então, antes de você começar, você vai fazer um curso de administração, um curso ali mais simples de contabilidade, pra saber, você tem que saber o mínimo do básico. Não adianta querer ficar investindo, então eu vou comprar os melhores produtos aqui, as melhores cadeiras para colocar naquele lugar, mas você não sabe o que você vai fazer quando o dinheiro entrar. Você não deixa um pouquinho pro caixa, você não deixa um pouquinho para imprevistos, você joga todo o seu investimento numa coisa só ou naquele todo, e não sobra nada pra você. Como que seu negócio vai dar certo se você tiver imprevisto? Choveu, perdi alguma coisa, o que eu vou fazer? Então tem que ter esse pré-conhecimento depois do empreendedorismo. Não é só você pegar e sair vendendo algo. Tem muito Sim. conhecimento por trás. Você tem que Então. fazer tipo uma pesquisa de mercados, tem que pesquisar, você tem que saber também de administração também, né? Não adianta você fazer assim, sem assim, ir na onda e não saber o que vai acontecer. Então, e esse aprendizado você foi buscar depois. Você começou vendendo os cosméticos, os doces, mas simultaneamente você sentiu necessidade de aprimorar o conhecimento, o domínio dessas variáveis de venda e marketing. Como é que você fez? O que você estudou? Que Então, curso você fez essas vendas que depois? você fez também, que você vendeu doce, vendeu cosméticos, assim, de certa forma foi uma experiência para você saber o que fazer no dia seguinte, né? Exato. Uma experiência. O mais importante, eu nunca fui tímida, mas é muito fácil você não ser tímido pra estar numa conversa, pra conversar, pra puxar um assunto, diferentemente de você ir oferecer um produto pra uma pessoa. Por menos tímido que você seja, é difícil você chegar numa pessoa sabendo que você pode ouvir um não. Uma coisa é a gente conversar, não tem uma expectativa naquela conversa, mas Sim. ir em busca de uma conversa onde você pode ouvir um não, pode escutar uma grosseria, não é fácil. Então, a primeira coisa que eu pesquisei foi abordagem.
Comecei a assistir vídeo no YouTube. As pessoas têm o conhecimento hoje muito fácil. Hoje em dia a gente tem muitos lugares onde a gente consegue ter conhecimento. Então, é isso que eu falo muito para as pessoas. Busquem o conhecimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso? Busque o conhecimento gratuito. A gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, todas as redes sociais. Cursos gratuitos na internet. Comecei a pesquisar cursos de abordagem, cursos na casa de culinária, mais cursos de culinária, cursos de ponto do doce, coisas simples, melhores equipamentos para me ajudar. Equipamento simples, porque não tinha como fazer muito investimento, mas o equipamento que vai facilitar o meu tempo, porque tempo é dinheiro. Então, eu sempre tentei investir nas coisas certas e buscar conhecimento gratuito. Conforme Sim. você vai lucrando com aquele serviço, aí sim, aí eu comecei a investir em cursos pagos de marketing, cursos pagos de outras coisas. Mas não tem agora, não vou começar porque eu não tenho dinheiro para comprar um curso. Busca no YouTube, tem aulas gratuitas, tem muita coisa pra gente encontrar, pra gente aprender, pra estudar. Sim. Então, no Tudo. YouTube você aprende até inglês hoje, aprende francês. Exato. Tanto é que as escolas de inglês hoje, eu acho que deu uma diminuída, né? Porque no YouTube você encontra tudo, tem aplicativo que você aprende Online inglês também, online. né? Então, assim, no YouTube você encontra qualquer coisa que você quiser. E com valores muito mais abaixos do que você pagava antigamente num curso de inglês, por exemplo. Sim. Não, até de graça você encontra. Tipo, Exato. eu vou no YouTube lá, assim, vejo várias aulas, assim, tipo, uma sequência, assim, de todos os assuntos de informática, de inglês, de tudo. Aplicativo pra você treinar enquanto você tá no ônibus. Ah, eu não tenho Então. tempo. Você tá no ônibus ali, você tem um aplicativozinho que tá indo pro trabalho, tá voltando, dá uma paradinha, esquece estudar seu inglês. Quando se é um objetivo muito grande seu, eu quero muito aprender inglês. Então, tipo assim, você realmente quer. Não a vida do brasileiro hoje em dia não é fácil. Você fala assim, nossa, sobra 40 horas pra você. Tem muitos vídeos que eu vejo, nossa, mas tira 30 horas de estudo pra você fazer assim, busca 4 horas por dia. Não é simples. Principalmente quando a pessoa é CLT. Sim, muita gente Ela não tem tempo. não tem tempo, ela vai pra faculdade, ela vai pro trabalho, ela vai ali fazer outras coisas, tem que cuidar da casa, muitas vezes dos filhos. Mas às vezes tentar, dentro de atividades que você já vai ser obrigado a fazer, trazer isso. Então, eu tô lá indo pro ônibus agora, eu tô indo rapidinho no ônibus, você para pra fazer sua faculdade, você para pra estudar alguma coisa antes da prova. Vou fazer uns 20 minutinhos de aulinha de inglês no aplicativo. Não dá pra falar assim, a pessoa, tem 4 horas por dia pra ficar estudando. Não é a realidade hoje em dia, não é a realidade que as pessoas têm, tendo trabalho, tendo escola, não é simples. Nossa, é super simples, não. Mas mesmo que você vá demorar mais do que uma pessoa que tem 2 horas por dia pra parar e estudar, daqui você vai ver, o fulano demorou 1 ano porque ele fez curso. Eu vou demorar 2, 3 se eu ficar fazendo pelo aplicativo 20 minutinhos por dia. Mas daqui 3 anos você pode não saber inglês. Você vai continuar não sabendo. Ou você tenta esses 20 minutinhos que sobra e daqui 3 anos você vai saber. Então é melhor que demore mais, mas você aprenda, do que daqui 3 anos você não saber. O jovem de hoje depara muito com esse dilema, esse desafio. Eu vou seguir uma carreira pensando em CLT e os benefícios. Ela vem com uma rede de benefícios, né? E de direitos necessários a você sobreviver como trabalhador e continuar a sua vida o mais digna possível. Ou eu vou para o empreendedorismo sem essa rede de benefícios, sem garantia desses benefícios e com a garantia de que haverá riscos, mesmo que essa possibilidade também ofereça possibilidades de sucesso, né? Então, o que você diria para o jovem que está com esse dilema? E com certeza tem muitos jovens da sua idade, da sua faixa etária, com Sim. esse problema. O que você diria para assim, eles? só complementar também, eu acho que hoje eu vejo o jovem, ele quer muito empreender, né? Só que ele acaba meio que desvalorizando muito a CLT. Assim, eu até entendo, assim, ele quer empreender, quer ter um negócio dele, beleza, eu acho isso válido, só que ele meio que coloca a CLT assim como vilão, que eu acho que é uma parte errada. Porque a CLT lá tem os benefícios, tem a seguridade lá. O empreendedorismo, ele vai para um risco assim, ele perde todo o seguro que ele tem no CLT e vai se arriscar no empreendedorismo, ele vai tentar crescer, vai tentar criar a própria empresa dele, tentar evoluir, tentar buscar o sonho dele. Então ele meio que coloca o CLT, o CLT é vilão, ele meio que demoniza a CLT. Então acho que isso não é um caminho muito bom. Ou seja, só para complementar também o que ele falou, no empreendedorismo, se der errado, você compromete, inclusive, o seu futuro em termos de aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos. Sim, e tem casos também de pessoa que está na CLT, está há vários anos na CLT
e daí quer empreender alguma coisa, mas só que não tem essa condição de empreender, daí acaba saindo da CLT, acaba saindo do seguro dela e vai empreender. Daí o empreendimento dá errado, daí ela fica assim, perdida, daí tem que voltar para a CLT, às vezes não consegue, então ela meio que dá um pulo assim, sem saber o que vai acontecer. É um um tiro no escuro, problema né? É um que tiro no nos escuro. leva à seguinte conclusão: é algo como ser ou não ser. Então, Eis a questão. Lembrando aí a famosa frase criada pelo Shakespeare. Acho que a Então, principal dica para isso é assim: não saia do seu emprego sem segurança. Porque o que eu não gostava na época que eu fazia marketing, não no geral em si, mas em outras pessoas que faziam. Cara, larga o seu emprego, fica 10 horas. A nossa realidade não é assim. A nossa realidade não é uma realidade simples. Então, assim, você quer empreender? Vamos começar de pouco. Então, é que nem eu falei, a gente não tem milhões de horas sobrando. Mas se você quer empreender e você tem uma casa para pagar, uma casa para bancar, você vai ter que fazer, vai ter que tirar 1 hora mais de sono, vai ter que dar um jeito se você quer empreender e sair do CLT. Sair do CLT sem nenhum tipo de segurança é um tiro no escuro, porque quando você tem uma pressão extremamente grande, precisa fazer dar certo, pode dar certo, e você realmente fazer acontecer por causa daquela pressão, ou o que acontece com muitas pessoas, entram numa depressão, começam a ter crise de ansiedade, não conseguem nem fazer o negócio dar certo, e nem a saúde mental. Então você perde o emprego que você tinha, e você ainda fica numa constante, você vai se afundando. Então a ideia é: experimente para saber também se é para você o empreendedorismo. Muitas pessoas nasceram para ser CLT e isso não é um problema. Muitas pessoas nasceram, que nem eu falei, querem ser engenheiros, querem ser médicos. Se você está sendo feliz com aquilo, aquilo é para você. O que não pode, o que eu sempre falo é: não tente começar por algo que vai te fazer infeliz pro resto da sua vida. Você pode começar, sim. Eu vou trabalhar no CLT até eu conseguir o dinheiro bonitinho para investir no meu negócio. Vou começando ali aos poucos. tem essa reserva, né? Exatamente, precisa ter uma reserva de emergência ali de 12 meses do seu custo mensal de vida para que você tenha pelo menos uma segurança. Então não saia ali de cara sem saber. Muita gente não nasceu para empreendedorismo por causa dos riscos. Então, assim, no primeiro risco a pessoa já se desespera, joga tudo pro alto e sai correndo. Então, isso é muito perigoso. Não saia sem ter uma vertente. Ou beleza, no caso, por exemplo, a mulher ela quer fazer uma loja de roupas. Se seu marido vai se comprometer com as contas da casa, você vai ter um apoio ali para você sair e fazer aquilo, faça, você tem uma segurança. Então você tem alguém lá no CLT trabalhando, tá tendo uma segurança para você, alguém que vai, caso você precise, dar conta das coisas. Mas se você tá sozinho, sempre tem a sua reserva de emergência antes. E aí você já testou, tenta algo antes de sair do CLT. Vou vender alguma coisa ali, vou empreender com alguma coisa. A começar a atender em casa, então. Eu quero atender, no nosso caso, de sobrancelha. Você pode atender na sua casa, você não precisa de um estúdio. Então, eu vou trabalhar de segunda a sexta no CLT e vou abrir minha agenda aos sábados. Todos os sábados eu vou atender na minha casa. Veja, você gosta de atender na sua casa? Você gosta de atender ali? Você gosta das clientes, do ter que falar com as clientes, daquela conversa? Se nem aos sábados deu certo, não vai dar certo durante a semana. Óbvio, você tem menos dias para atender, o lucro menor, só no sábado. Mas aquela forma de empreendedorismo, se nem aquilo para você funcionou, se você não tem um jeito de falar com as pessoas, se você não tem aquela vontade de ficar postando seus trabalhos, porque tem que fazer. Não é uma coisa, nem tudo que a gente gosta, a gente tem que fazer, tanto no CLT Uhum. quanto no empreendedorismo. Sim. Então, se você não gosta da maior parte do processo, fazendo só no sábado, durante a semana vai ser um pesadelo para você. Então, testou, não rolou? Você pode buscar um outro emprego CLT também que você goste. Achar algo que na sua vida seja mais vantajoso. voltando a falar no marketing, tem como identificar o marketing que é propaganda enganosa e o marketing verdadeiro? Você pode colocar exemplos? Assim, complementando, eu até lembrei de um vídeo sobre o marketing verdadeiro, o marketing falso. É o vídeo de um vendedor vendendo paçoca. No vídeo assim, ele colocou assim, ó, com R$1 eu faço acontecer aqui no centro, aqui com R$1 eu faço virar R$100. Ele pegou no seu R$1, comprou um pacotinho de paçoca, depois, com o dinheiro dessa venda, ele comprou outro pacote de paçoca e no final ele conseguiu R$100. E ele, assim, mostrou de um jeito como se fosse fácil, como se ele conseguisse fazer isso todo dia. E muita gente caiu nessa onda. Ó, o cara é vencedor, ó, o cara faz isso todo dia, vou começar a vender paçoca. Daí um monte de gente vai ter essa ideia, vou começar a vender paçoca, vou começar a vender R$100 por dia. E ele mostrou assim de um jeito, não mostrando assim o macro.
Ele só mostrou assim um lucro, mas não mostra todos os gastos que ele teve, não mostra que assim ele não vai conseguir vender isso todo dia, ele não mostra também os imprevistos. Então, assim, foi um vídeo assim meio que parecia um teatro, assim, sabe? Ele não mostrou a realidade, ele só mostrou assim uma coisa que era para engajar mesmo e não mostrou a realidade. Existe muito isso, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Então, todas as ruas que a gente vai, a gente tem uma pessoa fazendo isso. Não é que não vá funcionar. Funciona, você vai ter ali, um dia você vai ganhar 100, outro dia 200, outro dia você vai ganhar 30, Sim. 40. Então, assim, se a pessoa realmente for muito esforçada, dá certo, mas ela tem que ter o carisma, não pode ter a vergonha. Se você não abordar as pessoas, você não vai vender R$ 100 por dia. Você vai vender 10, talvez nem venda. Se você parar na rua e ficar calado esperando, não vai vender. Então, assim, tem que ter realmente as vertentes boas ali, você aprender, óbvio, nas primeiras abordagens não vai sair perfeito, você vai aperfeiçoando com o tempo. Só que o que implica você tem que pensar que ele ficou 10 horas vendendo paçoca, mas ele teve mais uma para ir, uma hora para voltar, um investimento para começar aquilo. Tem que ter muita coragem para parar e ficar ali vendendo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tanto que foi o que eu fazia na rua, vendendo brigadeiros. Mas a gente tem que mostrar muito a realidade, porque em muitos vídeos que eu vejo é só isso. Então, que nem eu comentei, um dia eu cheguei a vender R$ 200. Então era muito fácil postar um vídeo e falar assim: eu vendi R$ 200 em 3 horas na rua. Beleza. Tenho o envolto daquilo. São 3 horas vendendo na rua. Ponto. 8 horas em casa produzindo. Ponto. Às vezes eu ficava até 1 hora da manhã enrolando docinho. Porque no dia seguinte eu precisaria sair para vender. Tem muitos dias que a gente desanima, a gente fala: meu Deus, eu não quero ir. Então você tem que brigar muito com você, às vezes, para você sair de casa, porque você precisa ir e fazer. Então, dá para fazer R$ 100 na roda vendendo paçoca? Dá. Mas a gente tem todos os meios envoltos. Não espere que vai ser todos os dias fácil assim. Não fácil em si, mas, tipo assim, todos os dias você não vai vender R$ 100. Um dia de chuva, dificilmente você vai conseguir sair para vender. Então, tem uns cálculos ali por volta das coisas boas, realmente, das coisas que você vai precisar fazer. Mas é como eu sempre falo, posso falar esse podcast inteirinho. Não ache que vai ser fácil. Vai ser difícil? Não vai ser pegar um pacote e sair vendendo. Vai ser difícil? Você quer, tem determinação? Você vai conseguir. Tem uma frase que eu gosto muito, até comentei esses dias com o Lucas, comentei isso com o Araújo também. Construa seus próprios sonhos. Sempre, construa seus próprios sonhos, ou alguém vai te pagar para que você construa os dele. Essa frase foi uma frase que me pegou muito quando eu comecei. Ou eu faço, para mim, até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, igual eu ficava, pesquisando, vendendo, criando post pra postar, criando coisas pra você fazer. Ou outra pessoa vai me pagar pra fazer literalmente a mesma coisa, porque eu tenho aquele conhecimento, então eu consigo vender esse conhecimento. Não que isso seja ruim, da mesma forma que no estúdio eu faço a parte administrativa. Então ali é como eu tenho um contrato MEI assinado, né, como CNPJ MEI, só que eu tenho as obrigações também. Tenho as minhas obrigações lá pra fazer, tanto quanto a parte de estética. Hoje eu não deixaria as partes dessas obrigações, porque é um espaço bacana que eu gosto de fazer. Mas é uma coisa que, se eu fizer 8 horas, vai ser de uma forma que eu gosto. Mas eu tenho a minha liberdade de, olha, hoje eu não vou poder ir pro estúdio e vou trabalhar em casa. Vou ficar ali, só que eu vou ficar em casa focada. 8 horas ali montando as planilhas, montando os posts para fazer. Tudo isso. Isso também é empreender. Só que é aquela coisa. Eu posso ter 2 anos de contrato, em algum momento eu ter que fazer com um contrato com outra pessoa. Então, é variável o que vai acontecer ou não. Então, é isso que a gente tem que se preocupar muito antes de sair do CLT. Nessa batalha da vida pela sobrevivência, tudo é venda? Tudo é venda. Para mim, depois que você começa a trabalhar com vendas, tudo que a gente vê é venda. Você vende no seu livro o conhecimento. Você vende no seu livro histórias. Você vende ali no seu livro. Maravilhoso esse livro. Acho que não. O ódio solto no pasto. Aí agora mudou a câmera. O ódio solto no pasto. É esse livro que ela está se referindo. Nesse livro aqui que ele vende, passou, por favor. Aqui no livro dele, ele tá vendendo uma história, ele tá vendendo entretenimento, porque você pega, você para, você vai ler o livro, é um tempo de entretenimento. Às vezes é um estudo de vocabulário, é um estudo de novas formas, uma forma de você exercitar o seu cérebro. Você tá exercitando o seu cérebro ali. Então, o que ele vendeu pra mim? Ele vendeu só um livro com palavras escritas? Ele me vendeu entretenimento. Ele me vendeu o tempo dele escrevendo. Ele me vendeu muitas coisas além de um livro. Então, a caneca, a gente foi comprar uma caneca personalizada do estúdio. A gente tem o tempo da pessoa,
tudo aqui que a gente teve que comprar, então alguém teve que vender. Eu vou comprar caneca com fulano, com ciclano, ela vai ter que saber como ela vai me vender esse livro, como ela vai me vender essa caneca, como ela vai me vender esse livro aqui. Então, a gente vai buscar televisão, precisava de tudo que tá montado aqui é venda. Aqui a gente tá vendendo nosso tempo para as pessoas. Sim. Esse livro, assim, não é só história, é mais de 50, 60 anos Exato. de conhecimento de literatura, de escrita. Sem contar que ele foi escrito em 2 anos e demorou 29 anos para ser publicado. Então Ou foram seja, 29 de anos vendidos para tudo aglomerado em um livro só. Então, nisso aqui a gente tem uma venda, tem a venda do seu tempo, a venda do seu conhecimento, das suas pesquisas. Ah, escritor, só pegar e escrever? Não, você tem que pesquisar vocabulários, palavras bacanas para você colocar ali. Senão, como se escreve? Você não pode usar as mesmas palavras toda hora em todas as e frases. a relação com a escrita era uma batalha permanente. Exato, tem que ficar reescrevendo, relendo. Só que aí a gente tem o livro aqui. Você vendeu o seu conhecimento e o entretenimento pra gente. A escritora vendeu pra você a capa, vendeu pra você as páginas. Então, tudo envolto aqui foi uma coisa que as pessoas venderam pra nós, pra gente se transformar em um só. Mas nesse processo aqui eu tive 1000 vendedores diferentes, que um te convenceu a comprar o papel dele pra fazer uso, convenceu a editora. A editora te convenceu que ela seria melhor com os materiais dela. Você convenceu que a sua escrita, o seu pensamento seriam os melhores. Então, tudo para chegar nisso aqui, milhares de vendedores. E eu uso o marketing nele também. Esse livro recebeu um prêmio literário, o prêmio Sorocaba de Literatura 2023. 2023. Aí eu informei esse prêmio na capa aqui, ó. Eu Exatamente. informei esse prêmio na capa. É um marketing literário e muito positivo também. A pessoa já olha, já esperando, pô, você ganhou um prêmio. Então, com certeza, já esse livro é impacta a muito pessoa, bom. né? Exato, com certeza E é assim, muito bom. esse prêmio já é um atestado de qualidade. Já mostra a pessoa Exatamente. ver, ó, ganhou um prêmio. Daí, As pessoas buscam muito isso, né? tipo, a pessoa assim, a ver o livro assim e ver que já ganhou um prêmio, já a pessoa já quer comprar. Ou ganhou um prêmio, já é, nossa, ganhou um prêmio. Se E várias as pessoas pessoas gostam avaliaram, muito de produtos assim que ganham prêmios, né? A pessoa ela gosta muito de prêmio. Que, motiva ganhou... a pessoa, né? É um gatilho da sim. curiosidade. Tem uma, nossa, ganhou um prêmio. Por que ganhou um prêmio? Então, eu quero então a pessoa tem descobrir. essa curiosidade. E eu tenho essa atitude empreendedora de que você falou até agora também, com o livro. Eu não espero que as pessoas apenas venham até a mim solicitar, pedir o livro. Eu vou até elas o tempo todo, Exatamente. diariamente, tanto nas redes digitais quanto presencialmente. Pessoas nas relações de trabalho, de academia, amizades. Eu ofereço esse livro o tempo todo. A Não sua tem vida vira isso, né? desde o lançamento. Em qualquer lugar, todo local pode ser uma oportunidade de venda. Ando sempre com ele na bolsa, já vendi em padaria, na rua, na calçada. Alguém pergunta, você está com o livro aí? Tô, mãe, tô. A primeira vez que eu te Sim, conheci, você estava justamente com o livro e você me mostrou esse livro. Então, essa é a ideia. Todas as pessoas podem comprar. Todas as pessoas são oportunidade de venda. Não existe um público certo, público errado. Sim. Claro, a gente nicha para as coisas. Então, vai, uma pessoa que gosta de livros de culinária. Talvez não seja o livro para ela. Mas a irmã dela ama o conteúdo desse livro. Ama histórias baseadas nisso. Então, mas eu não gosto, mas o meu vizinho adora isso aqui. Vou apresentar para ele, já tô fazendo uma propaganda de você. Então, esse boca a boca é sensacional, porque às vezes eu não quero, mas fulano gosta, e aí o primo dele também ama, e você vai escalando ali, só nesse boca a boca, pessoas contando sobre aquilo. Então, é a melhor coisa. Outra dúvida que as pessoas têm, ou certezas, são camadas diferentes de pensamento. O digital hoje, a divulgação de mercadorias, produtos e serviços, e divulgação da imagem de quem faz também. Às vezes você quer divulgar o seu produto, mas é importante você divulgar também você como fabricante ou produtor desse produto. Eu tive essa compreensão em relação ao livro também. Eu não devia divulgar só o livro, eu devia me divulgar como autor também. Então, o quanto que o digital é fundamental nesse mercado de vendas, nessa relação com o consumidor. E nesse caso também, pegar, por exemplo, o livro. Tem pessoa que compra o livro não pela história, pelo livro em si, mas pelo autor. Às vezes o autor é muito famoso, é muito conhecido, a pessoa compra o produto por quem está vendendo. Esperando que seja bom, porque eu conheço o autor, porque a pessoa já conhece a maravilhoso. pessoa e já sabe que ela oferece um produto muito bom.
Então, às vezes, não compra só pelo produto em si, compra pela pessoa. Exatamente. Nessa era que a gente tá, hoje em dia o digital é tudo. Então, ai, mas eu sou velho, eu sou novo. Você vê pessoas idosas, às vezes, que sabem mexer num celular muito melhor do que a gente, que é novo, às vezes. Você encontra, por quê? Porque ela teve um tempo, ela pesquisou, ela quis, ela se interessou pelo assunto. Sim. Então, hoje em dia, o digital é tudo em tudo que a gente está fazendo. A gente precisa, hoje em dia, do digital. Então, os livros têm que estar em todas as plataformas digitais. Isso facilita a procura pelo livro, isso facilita o encontro dele, os valores, os fretes grátis, a postagem nas mídias sociais. Eu não conheço você, eu não conheço seu livro. Mas eu vou atrás, tô passando um vídeo, eu vi um corte bacana que você falou por aquele livro do podcast, me interessei, abro o seu perfil no Instagram, vou olhar. No YouTube também passou um corte bacana sobre esse livro. Vai entrar no seu perfil, vai procurar os links lá de venda desse livro para olhar. A gente tem uma coisa que, para vender um produto, principalmente digitalmente, as pessoas olham pelo menos 5 vezes aquele produto. Vou no site, olho aquele produto. Saio, vou fazer alguma coisa. Daqui uns 2 dias, penso de novo que eu preciso daquilo. Olho de novo. Então, as pessoas precisam ter pelo menos 5 contatos com aquilo para que elas acabem comprando depois. É um processo, então. É um processo. Primeiro vem o primeiro contato, depois o flerte, até dar em Exatamente. casamento. E isso no digital são os anúncios. Então, É. 30 anúncios diferentes aparece a pessoa daquela mesma coisa. Até a gente conseguir fazer ela comprar. É um Sim. processo que a gente pode equivaler a um jogo de sedução, né? Sim. O produto É. com o consumidor. Um jogo de sedução. Você vai pesquisando, você tem o primeiro contato, depois você tem outro contato, você tem um flerte, daí tem um namoro. Depois tem um casamento. Aí o Aí tem o noivado, casamento e a compra. Espero que sem divórcio com o produto. É, Você manda e a de volta. compra. É, Exatamente. Sem o divórcio, que se mandar de volta, aí não fica bom pro vendedor. E você faz isso, acredito que você faz isso também com com os serviços que você presta. Exatamente. Então, a gente posta no Instagram, apresenta novos produtos. Então, tem uma técnica muito bacana que a gente faz hoje, que é a Brow Lamination. Não é muito conhecida pelo nome, mas as pessoas veem muito em desfiles de moda, aquela sobrancelha extremamente eriçada, bonita. Mas pro dia a dia não é uma realidade tão grande, só que pro dia a dia a gente tem versões dela super harmônicas pro rosto. Mas o meu cliente vai saber disso, ele vai chegar em mim, ele vai pedir a sobrancelha tradicional. Vai pedir pra eu tirar os excessos, vai pedir pra eu passar ali uma rena, as mulheres, né, sabem, conhecem muito isso. Mas esse produto novo, ele vai saber como. Eu preciso apresentar pro meu público. Se eu apresento, mas eu mostro algo que realmente seja válido pra ele. Não adianta querer ser vendedor que só vende. Se eu mostro uma coisa eu faço nela, eu olho assim, já sei que não vai ficar bom, e eu ainda fizer só pelo dinheiro, eu vou perder uma cliente. Por causa de um serviço que eu vou ganhar um pouquinho mais naquele dia, eu perco 10 serviços que ela teria feito comigo depois. Então, é extremamente importante a gente sempre pensar nisso na hora da venda. E aquela também, a primeira impressão é que fica. Exatamente. Se você realmente é um vendedor que é confiável, tem que ser esse vendedor confiável para que você consiga vender muito e sempre. Você ser um vendedor que vai tentar enganar alguém, tentando vender algo que não serve para ele, não resolve nada, você vai vender uma vez, mas você perde a chance de vender 10, 20 coisas para ele. O vendedor confiável, ele precisa ter, você citou uma característica, ele precisa ser o quê mais? Ele precisa ter uma boa presença. Você não compra nada de pessoas, por exemplo, eu vou falar de estética. Vim para falar sobre estética, vim para falar sobre marketing. Aí eu apareço aqui descabelada, apareço com a roupa suja, apareço com o rosto todo, nossa, todo manchado, né, de alguma coisa, sujeira, toda. Você não vai confiar em mim para fazer aquilo. Como que eu vou vender algo que nem eu sou? Como que você vende, no seu caso, livro, se você tá falando o tempo, por exemplo, se você fala errado o tempo inteiro? Eu espero que no seu livro vai ter exatamente aquilo que você mostrou pra mim. Eu vou falar de cabelo, eu preciso estar com o cabelo sempre bonito. O vendedor, ele precisa mostrar aquilo pra você ser bem apresentável. Ele precisa sempre mostrar os defeitos e as qualidades, pra você ser muito sincero. Então não adianta só eu falar pra você que tem 10 benefícios naquele produto. Se eu não falar pra você que tem 3 defeitos nele. Óbvio, eu vou jogar lá pra baixo por causa daqueles 3 defeitos? Não, mas eu te apresento soluções. Olha, esse celular aqui, ele é muito bom. Ele tem uma câmera incrível. Nossa, 100 megapixels. Tem uma memória bacana. Mas qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é fazer jogos, a memória RAM dele, a questão já não é tão boa pra isso. Tem que ser verdadeiro, né? Exato. Porque daí a pessoa vê o defeito lá e depois pensa, a pessoa não me avisou, Não falou isso do pra mim. defeito. Nem sempre um defeito é algo ruim pra aquela pessoa. Que pra mim é, às vezes pro outro não. Por exemplo, eu nunca vou jogar nenhum jogo naquele celular. Eu quero um celular pra estudo, pra trabalho.
Então, aquele celular que não é bom para isso, para você ainda vai ser perfeito. Mas se em algum momento eu quiser fazer aquilo, eu sei que não vai dar. Mas o vendedor falou para mim que não seria possível. Então, ele me apresentou algo que tinha esse defeito, mas que ele tinha 1 milhão de qualidades. Ele era rápido, tinha uma câmera boa para tirar as fotos dos meus produtos, tinha ali bastante memória para salvar as fotos. Então, ele não mentiu para mim. Ele me apresentou algo que fosse bom para mim. Pro outro ali, pra uma pessoa gamer que vai gravar jogos, seria um celular horrível. Mas aí pra ele tem que apresentar outro produto. Você falou sobre o vendedor que atende a solução, ou seja, ele identifica o que o consumidor quer e leva uma solução a ele. Existe também um conceito em vendas de que o verdadeiro vendedor vende para o consumidor que não quer comprar. Existe isso também. Eu aprendi esse conceito quando, aos 20 anos, eu fui corretor de imóveis. Fiz isso também. Aí o consumidor passava em frente à imobiliária e você fazia abordagem, ele não estava querendo comprar e você trazia ele para um cafezinho e acabava fazendo ele se interessar por um imóvel. Então, essa era. Isso existe mesmo, isso é legal. Ainda existe isso em vendas? Com certeza. Tem muitos problemas, eu sempre uso a palavra problemas, que são coisas que precisam de uma solução. Não são defeitos, mas são coisas que precisam de uma solução. Pode ser na área da estética, pode ser na área informática, pode ser na área, né, de imóveis. A pessoa que, mesmo não precisando, compra, ela tinha um problema, mas ela não sabia que tinha. Então, às vezes a pessoa foi lá, se olhou no espelho e falou, nossa, essa manchinha aqui no meu rosto, virou e saiu andando. Tipo assim, nossa, manchinha no rosto, que engraçado. Pegou e saiu. Aí eu tá lá vendendo cosmético, mostrando pra ela, falando, nossa, vi que essa manchinha, nossa, que bacana, que eu tenho um produto aqui que vai remover isso aí. Nossa, sério? Nossa, acredita que eu percebi isso hoje cedo, que eu vi essa manchinha? Tipo assim, na hora ela não quis resolver aquele problema. Ela nem pensou que aquilo era uma coisa que tava afetando em si. Mas eu apresentei já uma solução para um problema que ela nem tava se preocupando. Ela compra, porque era uma coisa que ela queria resolver inconscientemente. Então, nossa, eu fui lá, olhei imóveis maravilhosos, nem tava pensando em comprar. Mas apareceu uma oportunidade boa. Essa oportunidade tá dentro dos meus meios financeiros hoje. Muito melhor do que eu esperava. Eu não queria comprar agora. Mas bacana. Eu vou querer comprar, então. Pareceu uma oportunidade legal. E é isso do bom vendedor. Você oferece coisas para as pessoas que às vezes elas nem estão pensando naquele momento que é um problema. E você dá uma solução inesperada que ela nem saiu de casa para tomar um café e voltou com uma casa. Foi exatamente Sim. assim, quando a gente foi comprar nossa casa. A gente falou assim, eu e meu noivo, a gente tava buscando imóveis. Depois a gente desistiu, falou assim, olha, vamos deixar pro ano que vem a gente compra a nossa casa, a gente busca isso. Apareceu uma oportunidade assim que ele falou, não, mas isso aqui não, imagina, não deve ser não. Entrada bacana já é o que a gente já tinha guardado. Ele falou assim, vamos lá olhar, não custa, né? Tinha umas coisas pra fazer super perto lá da casa. Não custa dar uma olhada também, né? Mas a gente foi sem expectativa, sem esperança alguma. Entramos na casa, olhamos a parte de baixo, 2 banheiros, jeitinho que eu queria, subi lá em cima, um quarto grande, falei, meu Deus do céu. Aí falei, bom, agora a gente vai conversar o preço, ele vai falar uma entrada que nem não vai ter, nesse momento não vai ser possível. O vendedor falou assim, olha, eu vi que vocês gostaram, vamos fazer assim? Olha, você tem tanto de entrada? Eu falei, tanto. Ah, então vou fazer assim, você me dá tanto agora, aí já parcelar isso aqui, e vocês levam a casa, já tá pronta a casa, na semana que vem a chave de vocês. Falei assim. Aí a gente desceu, eu já tinha conversado com o meu noivo, falei, nossa, gostei muito da casa, né, bacana, ele também tinha amado. Quando a gente desceu, ele olhou pro corretor e falou assim, pode mandar os papéis. Eu olhei assim, assustada, o corretor, não, vocês podem conversar mais, tá? Eu falei, não, eu fiquei até surpresa que ele já gostou da casa desse jeito, nenhuma outra tinha sido, ele tinha gostado tanto, eu olhei assustada, eu falei, meu Deus, semana que vem eu pegar a chave da minha casa, tá acontecendo? Nem passava pela cabeça, mas foi um bom vendedor. Ele me ajudou num problema, eu já queria uma casa, mas eu tinha desistido de comprar naquele momento. Então ele me deu formas boas de conseguir aquilo naquele momento. Para ele foi bom porque ele fez uma venda. Para mim foi bom porque era um problema que eu queria solucionar. Não naquele momento, mas E aos depois. 21 anos,
você comprou a sua casa. Aos 20. Aos 20. Foi em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. E acaba sendo uma atitude também empreendedora do comprador, porque ele sabe que fez um investimento importante para a vida. Uhum. Para a vida, né? Com Sim. certeza. Você Olha, espera pelo menos... Claro, a ideia é você vai amortizando, coisa que muita gente não sabe. Você pode amortizar, você fechou 35... Ah, não vou fechar 35 anos porque são 35 pagando. Não, pega um 13º, pega um PLR ali, você diminui 10 anos de dívida. Então, você vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Mas é uma coisa que você espera aos 35 anos. Na maioria das vezes não vai ser. 15 anos tá pago. Nós chegamos ao limite do tempo, infelizmente. A gente teria condições de abordar outros assuntos. Com Então, certeza. eu vou fazer uma última pergunta para você, que tem a ver com tudo que nós conversamos. Como é que está o jovem hoje frente a toda essa incerteza e também a esse campo de possibilidades? O que você tem a dizer para os jovens como você? Bom, a coisa a mais importante de todas as pessoas que eu conheço, de todos os jovens, até criança, você vai ensinando isso pra criança. A criança tem que ter enraizada isso. Busque algo, estude coisas que vão proporcionar para o seu futuro oportunidades. Então, eu quero no meu futuro ser esteticista, já é criança, incentivem. Principalmente os pais. Vão incentivando. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você falar para o seu filho, não tem problema, vai ser empreendedor mesmo. A gente fica inseguro porque a gente ama tanto aquela criança que você não quer que ele erre na vida. Mas tá tudo bem, você tem uma grade muito grande ainda, uma margem de erro plausível. É muito difícil ter uma margem de erro com 40 anos, quando você tem uma casa para pagar, filhos para cuidar. Se você ainda é novo, se você ainda não começou ainda a sua vida, comece a investir no que você precisa. Procure isso. Procure cursos, procure tudo o que você precisa para que você comece. Na hora que você sair da sua escola, finalizar o ensino médio, já comece naquilo que você quer. Se você quer muito isso, se realmente é um sonho, é um objetivo, busque isso até mesmo antes de você sair da escola. Quando você sair, você já vai estar preparado para o mercado de trabalho, você já vai ter os cursos que você precisa, você já vai saber como fazer, você já vai ter o conhecimento, você já vai ter muitas coisas na área para que você consiga realmente chegar onde você quer. É muita insegurança que a gente tem, é muito medo que a gente tem quando a gente está começando, medo de não dar certo, medo de ser difícil demais, medo de tudo dar errado, as pessoas que a gente mais espera que nos apoiem muitas vezes são as que mais colocam a gente para baixo, que mais desincentivam os nossos objetivos. Mas tenha afirmado na sua cabeça que aquilo é uma coisa que você quer, que muitas vezes você vai impressionar as pessoas que não tinham coragem de fazer. Às vezes as pessoas que criticam a gente por seguir um sonho são pessoas que queriam muito, mas não tiveram coragem de fazer. Então não sejam mais essas pessoas também. Pamela, muito obrigado, tá Muito bom? obrigada Muito obrigado por ter também. aceitado o convite. Tenho certeza que as suas palavras foram uma lição para muita gente, Eu até fiquei para emocionado. adultos, inclusive. E eu gostaria também de ouvir a despedida do Lucas. O que você achou, Lucas? Bom, assim, a conversa, Aprendeu? quando é muito boa, o tempo voa, né? Nem dá pra Passou perceber. Passa rapidinho. rapidinho, né? Então, eu queria agradecer a Pamela pela presença, agradecer toda a equipe do Estúdio 48, agradecer o Araújo, e pedir para quem está assistindo, se inscrever no canal do Estúdio 48, comentar, deixar like, ativar o sininho, que o sininho, daí o YouTube mostra a notificação para a pessoa lá quando lança um novo vídeo. E também convidar para a turma seguir minhas redes sociais também. Meu Instagram é Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde com o D-E, que eu abrasileirei Lorde. Seguir meu TikTok também, Lucas Lorde, que lá eu falo sobre futebol, sobre Corinthians. E é isso, o programa foi incrível. E é isso, muito obrigado. Queria agradecer também a vocês dois, obrigada pela equipe também. Quem puder me seguir no Instagram é Prado Beleza e Estética, tem muitas dicas de estética, tem muita coisa lá pra vocês. E espero que possa voltar aqui daqui a um tempo também, já com o estúdio. Muito obrigada pela oportunidade, meninos. Obrigada a todos vocês da produção também. Até o próximo vídeo, pessoal. E, para despedida definitiva, eu gostaria de informar também que esse programa, além da transmissão nesse canal, será transmitido também no canal @escritoraraújo e no site terceiramargem.org. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima oportunidade do Pense Comigo. Valeu, obrigado.